Sabe aquele silêncio constrangedor quando todo mundo pede cerveja e você diz, só água, por favor? Aquele olhar de julgamento que grita, qual é o seu problema? E se eu te disser que não é chatice, nem trauma? A neurociência descobriu que o cérebro de quem recusa álcool opera com um sistema operacional completamente diferente da maioria. E a culpa não é sua. Vamos ser sinceros, a cena é quase um roteiro de filme ruim que se repete toda sexta-feira. Você está na mesa, o garçom chega e começa aquele ritual da rodada. Fulano pede uma IPA, Ciclano pede um chopp duplo, Beltrano quer a mais gelada. Aí chega a sua vez. Você, com a maior naturalidade do mundo, diz, uma água com gás e limão, por favor. De repente, parece que alguém desligou o som do ambiente. O climão se instala. A mesa entra num silêncio constrangedor de 3 segundos, até que vem a pergunta inevitável, quase uma intimação. Mas, por que não? Tá tomando antibiótico? Virou crente? Tá de dieta? Percebe o que acontece aqui? Imediatamente, o tribunal do bar entra em sessão. As pessoas ao redor começam a criar teorias da conspiração sobre a sua vida. Se você não bebe, a sociedade assume automaticamente que há algo errado ou quebrado em você. Ou você é o chato que vai julgar todo mundo, ou tem um trauma profundo, ou tem um problema de saúde. A ideia de que eu simplesmente não quero parece não ser uma opção válida no menu social. Mas vamos fazer um exercício rápido de lógica aqui. Pensa comigo, se estivéssemos num restaurante e todo mundo pedisse jiló, e você dissesse, não, obrigado, não gosto de jiló, alguém pararia o jantar para perguntar, nossa, mas por quê? Você tem algum trauma de infância com legumes amargos? Só um pedacinho vai. Claro que não. Ninguém se importa. Então, por que com o álcool é diferente? A psicologia social explica. O álcool é um lubrificante social. Quando você recusa a bebida, o cérebro de quem está bebendo, muitas vezes de forma inconsciente, interpreta isso como uma rejeição ao grupo, ou, pior, sente que você está ali para vigiar a perda de controle deles. O incômodo não é sobre o seu copo estar cheio de água, é sobre o copo deles estar cheio de álcool enquanto você permanece sóbrio. Mas será que essa sua capacidade de dizer não enquanto a manada diz sim é apenas teimosia? Ou será que o seu cérebro processa o mundo físico e químico de uma forma que a maioria das pessoas nem imagina? É aqui que a coisa fica fascinante, porque a ciência mostra que o seu hardware biológico pode ser diferente. Agora, vamos abrir o capô da sua mente, porque a ciência tem uma explicação fascinante para o que seus amigos chamam de frescura. A primeira parada é numa região bem atrás da sua testa, o córtex pré-frontal. Pense nele como o CEO do seu cérebro, o chefe responsável por tomar decisões racionais e frear impulsos. A neurociência mostra que, em muitas pessoas que não bebem, essa área tem uma atividade acima da média. Enquanto o cérebro da maioria, diante de uma cerveja gelada, grita prazer agora, o seu sistema roda uma simulação de riscos em milissegundos. Você não vê apenas o copo, você vê o filme completo, a dor de cabeça amanhã, a perda de sono, a fala arrastada, o dinheiro gasto. É o que chamamos de função executiva de alto nível. O seu não é timidez. É um cálculo de risco-benefício extremamente rápido e eficiente que acontece antes mesmo de você abrir a boca. E não para por aí. Tem a questão do volume. Já percebeu que você talvez se incomode mais com luzes fortes, tecidos pinicando ou barulhos altos? Existe uma grande chance de você ter traços de alta sensibilidade sensorial. Para a sua maioria, o álcool serve para amortecer o mundo, abaixar o volume da vida. Mas para você, o gosto amargo do lúpulo ou aquela primeira tontura não são relaxantes, são agressões. Seu sistema nervoso detecta a perda de equilíbrio interno como uma ameaça, não como diversão. O seu corpo grita, veneno, onde o do outro grita, festa. Por último, temos a matemática da dopamina. O cérebro de quem bebe geralmente busca picos altos de recompensa química para se sentir bem. O seu cérebro, ele provavelmente é mais eficiente. Você tem um limiar de recompensa diferente. Você não precisa inundar seu sistema com química externa para sentir prazer. Uma conversa profunda, a clareza mental ou a simples segurança de estar no controle já liberam a satisfação que você precisa. É uma questão de economia. Por que pagar caro com a saúde por algo que você já consegue de graça? Bem-estar sóbrio. Mas, se o seu hardware biológico já te protege, o software psicológico que você desenvolveu é o que realmente separa os adultos das crianças. E é isso que define a sua personalidade. Se a biologia é o hardware, a psicologia é o software que roda na sua mente. E aqui entra um conceito poderoso chamado locus de controle interno. Basicamente, existem 2 tipos de pessoas. As que são levadas pela maré, locus externo, e as que decidem para onde remar, locus interno. Quando a pressão social aperta no bar, a maioria cede ao efeito manada, o medo primitivo de ser excluído da tribo. Mas você?
Seu cérebro tem um filtro automático que pergunta: eu realmente quero isso ou só estou copiando os outros? Essa autonomia é rara. Você valoriza a sua bússola interna mais do que o mapa dos outros. E, cá entre nós, isso é um superpoder num mundo onde todo mundo tenta ser igual. Falando em superpoderes, se você está curtindo entender como sua mente funciona, já deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal. A gente mergulha na psicologia do comportamento humano toda semana e você não vai querer perder o próximo insight. Voltando à sua mente. Para você, a sua cabeça é um santuário, é a sua casa. E a ideia de deixar um intruso químico entrar e começar a mover os móveis de lugar, alterando sua percepção, sua fala, seu equilíbrio, soa absurda. Isso não é ser controlador no sentido ruim, é ter aversão a estados alterados. Você prefere a nitidez da realidade, mesmo que ela seja dura, do que o borrão confortável da embriaguez. Você valoriza a sua cognição intacta acima da euforia temporária. E tem mais um detalhe genial: o aprendizado por observação. Lembra daquele tio que dava vexame no Natal? Ou do amigo que perdeu a carteira na balada? A teoria da aprendizagem social diz que não precisamos errar para aprender. Você olhou para o ciclo diversão, perda de controle, ressaca moral e pensou: não, obrigado. Já entendi o final desse filme e não gostei. É como ver alguém queimar a mão no fogo. Você não precisa tocar na chama para saber que dói. Você aprendeu a lição sem precisar das cicatrizes. Mas então, se você tem esse controle, essa biologia e essa clareza, por que a sociedade insiste em dizer que você é o chato da história? A verdade é que eles estão olhando para o lado errado da lente. Chegamos ao ponto crucial onde precisamos virar a chave. A sociedade, com suas propagandas de verão e rituais de happy hour, passou décadas tentando te convencer de que não beber é uma falha no sistema. Um bug. Dizem que você precisa se soltar, como se sua personalidade sóbria fosse uma prisão da qual você precisa escapar. Mas a realidade, quando olhamos através da ciência e da psicologia, mostra exatamente o oposto. O que chamam de chatice é, na verdade, uma configuração de alta performance. Pense bem, viver em uma sociedade que glamoriza a perda de controle e ainda assim manter-se fiel à sua própria vontade exige uma força de caráter imensa. Você não tem um defeito de fabricação. Você tem uma vantagem evolutiva. Enquanto muitos precisam de muletas químicas para lidar com as emoções, socializar ou relaxar, você desenvolveu ferramentas internas para fazer tudo isso a seco. Isso gera algo que a psicologia chama de coerência interna. Quando você deita a cabeça no travesseiro, não existe aquele ruído da dissonância cognitiva, aquela vozinha chata que diz: eu não devia ter feito aquilo. Suas ações externas estão perfeitamente alinhadas com seus valores internos. E isso traz uma paz que nenhuma bebida consegue engarrafar. Então, da próxima vez que aquele silêncio constrangedor acontecer e alguém perguntar: mas por que não? Você não precisa se justificar. No fundo, você sabe que não é sobre ser melhor ou pior que ninguém. É apenas sobre respeitar a sua própria natureza. É sobre entender que a conexão real, aquela conversa olho no olho, sem filtros e sem aditivos, tem um sabor que só quem está 100% presente consegue sentir. A sua sobriedade não é uma ausência de diversão, é uma presença de si mesmo. E num mundo onde todo mundo tenta fugir da realidade, ter a coragem de encará-la de frente, com a mente limpa e o coração tranquilo, talvez seja a forma mais autêntica de liberdade que existe.